Primeiro desafio que um pastor tem é o pecado subjacente em sua vida. Ainda que nós sejamos selados com o Espírito Santo da promessa, sejamos nova criatura e sejamos habitação de Deus, sejamos templo do Espírito, o Senhor permite que ainda permaneça em nós o velho homem. E ainda que o pecado já não tenha domínio sobre nós, e nós nos devamos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, nós ainda somos tentados, amados irmãos, por causa do pecado que habita em nós. E o pastor é um pecador que continua cada dia a precisar da graça do Senhor Jesus. Então, como o pastor deve tratar o pecado em sua vida? Com arrependimento, com confissão na presença do Senhor. E se estiver enfrentando alguma grande luta, um outro desafio, é submeter-se ao conselho pastoral de algum pastor digno, fiel às Escrituras, que cuide dele e abençoe a sua vida. Eu creio que esse é o maior desafio que um pastor enfrenta, o pecado em sua própria vida. Consequentemente, o pecado na vida de sua família e na vida da igreja é o próximo grande desafio do ministério pastoral. E nos dias de hoje, sendo bem prático, a secularização da igreja é um grande desafio para nós pastores. Porque quando a igreja se torna secularizada, ela ama mais o mundo, o aplauso do mundo e as coisas que o mundo oferece para ela, dizendo que são boas, e deixa de priorizar o Senhor Jesus. E por causa disso, ela já não estuda tanto a palavra como deveria, ela já não ora como deveria, ela já não vive para a glória de Deus no mundo quando deveria. E quando um pastor abre as Escrituras e as expõe com fidelidade, e de repente ele confronta o pecado do povo de Deus, é um absurdo que no meio do povo de Deus os próprios crentes se levantem para confrontar pastores fiéis às Escrituras. Mas isso acontece quando a igreja está secularizada. Esse é um grande desafio do pastor. E por causa disso, o outro grande desafio que o pastor tem é ser um instrumento para o despertamento da igreja, por meio da pregação da palavra e o treinamento do rebanho, para que os membros deixem de ser meros frequentadores e vivam como discípulos de Jesus que pastoreiam a outros. Então, o desafio do pecado na sua vida, o desafio da secularização da igreja e o desafio do discipulado e treinamento do rebanho para o cumprimento da missão, para a maturidade da fé e para uma vida para a glória de Deus. Para isso, o pastor tem que ser um homem de oração, que se arrepende dos seus pecados, que vive uma vida arrependida, que se alimenta das Escrituras todos os dias, que adora a Deus, que tem comunhão viva com Jesus, para dar testemunho, pregar o Evangelho e ser uma bênção em dias tão difíceis. Que Deus abençoe. Ore pelo seu pastor, ore pelos pastores da igreja, para que nós sejamos fiéis, preguemos o Evangelho e abençoemos a vida do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.